Feliz sábado, irmãos. Que alegria estarmos juntos, reunidos mais uma vez, para estudar a palavra de Deus, meditar no seu nome. E louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade, que Ele nos use integralmente para a honra e glória dEle. Amém? Irmãos, eu gostaria, a gente está com um horário bem bacana hoje, né? 11h06. E eu não gostaria de demorar muito. Eu acho que hoje a gente consegue terminar no horário certo. Mas eu vou começar aqui com um conhecimento que eu imagino que seja democratizado por toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de começar com os ideais dos desbravadores. Olha que interessante, né? Será que vocês conseguem me ajudar? Será que todo mundo lembra os ideais dos desbravadores aí de cor? Qual é o primeiro? E aí, os desbravadores aí, me ajudem. Observar a devoção matinal. Segundo, cumprir fielmente a parte que me corresponde. Terceiro, cuidar do meu corpo. Quarto, manter a consciência limpa. Quinto, ser cortês e obediente. Sexto, andar com reverência na casa de Deus. Sétimo, ter sempre um cântico no coração. E oitavo, ir aonde Deus mandar. Olha aí, achei que vocês não sabiam, o pessoal estava meio tímido para falar, mas quando começou, deu para desenrolar, né? Amém. Os ideais dos desbravadores são realmente muito inspiradores, muito marcantes, né? E eu creio que quem já foi desbravador sempre vai lembrar desses ideais. Agora eu pergunto aqui, né? Eu ia perguntar isso a Ângelo, mas Ângelo não está. Alexandre já foi líder de clube aqui, ele provavelmente pode me responder bem também. Alexandre, esses ideais que a gente falou agora, eles devem ser seguidos só para quem está no clube agora ou quem já saiu também deve seguir? O que é que você acha? Todo mundo, né? Quem saiu também. Ele foi até além aqui, como eu realmente gostaria, né? Os ideais que nós acabamos de falar, e que já falamos já outras vezes aqui em programações de desbravadores, são ideais que devem ser observados não só por desbravadores atuais, que fazem parte do clube atualmente, mas também por desbravadores que não são mais desbravadores, já cresceram, né? Mas indo além, como a Alexandre falou aqui, até quem nunca foi desbravador, mas faz parte dessa igreja, desse povo, deve ter esses ideais no coração. Todos os ideais são muito importantes para a obra que nós devemos efetuar. E hoje eu gostaria de dar atenção especial para um desses ideais. E o tema do sermão será um ideal específico, que é justamente o último ideal, ir aonde Deus mandar. Esse é o tema do sermão de hoje. Ir aonde Deus mandar. E aí eu já começo perguntando, você sente que tem cumprido esse ideal, ir aonde Deus mandar? Você sente que de fato tem ido onde Deus manda? Uma pergunta profunda, mas reflita. Eu quero que você elabore a resposta aí na sua mente. Será que eu tenho ido onde Deus manda? Será que Deus está mandando, irmãos? Será que Deus está te mandando só ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Será que é esse o mandar de Deus? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. Vamos fazer a nossa primeira leitura. João capítulo 20, verso 21. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Aqui a gente vê que o ideal dos desbravadores é bíblico. Ir aonde Deus mandar é bíblico, foi o próprio Jesus que fez essa ordenança. Mas aonde Ele nos mandar, onde seria esse lugar?
Vamos tentar se aprofundar um pouco mais nisso. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Vá para o livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, verso 18. Eu acho que deve ser um dos textos mais lidos aqui nesse púlpito. Mateus, capítulo 28, verso 18, até o final do livro. Amém? Diz assim: E chegando-lhe Jesus, disse-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Que promessa bela, não é? Mas ao mesmo tempo, que grande responsabilidade você tem. Que grande responsabilidade. Essa missão é para você. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para esse texto aqui, é que Jesus não fez nenhum tipo de restrição quanto a gênero, raça ou classe social nesse texto aqui. Você vê ele fazendo alguma restrição nesse texto sobre os que devem ir? Jesus não disse assim: os que falam bem devem ir. Ou os que pregam bem devem ir. Não foi essa a mensagem de Jesus. Quem deve ir? Todos nós devemos ir. É responsabilidade de todo cristão espalhar o Evangelho, cumprir a missão. Todos nós. Se fosse só para os que falam bem, os que pregam bem, eu mesmo não estaria nesse público talvez. Eu me pergunto às vezes. Sou tão tímido. Até lembro agora a irmã Solange. Cadê a irmã Solange? Acho que agora deu uma saidinha, né? Mas uma quarta passada aí, né? Semana essa, outra. A irmã Solange ia pregar, estava aqui bem nervosa. Aí eu sentei perto dela, apertei a mão dela, ela disse: ore por mim que eu estou nervosa. Ela ia pregar, mas estava nervosa. Chega que estava gelada, a irmã Solange. Ela disse: irmã, não se preocupe não, quem vai pregar é o Espírito Santo. Ela disse: amém. E aí teve o sermão da irmã Solange, que foi magnífico. Assim, me tocou muito profundamente, um sermão poderoso. E um sermão sobre oração. Foi uma quarta-feira poderosa, uma noite de quarta poderosa. Quando aí terminou o sermão lá na saída, eu disse: irmã, falei para a senhora que era o Espírito Santo que ia falar. E que bom que é assim, que bom que é Ele quem usa, o Espírito Santo quem usa os dispostos. Basta que nós nos coloquemos à disposição. Porque se o trabalho for feito por nós, vai ser terrível. Mas se Ele tomar conta de você, e olha que honra, o Espírito Santo tomar conta de você, maravilhas acontecerão a ponto que você vai ficar boquiaberto com o trabalho que você irá realizar através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e você verificará uma coisa, você verá que isso que eu estou falando tem um respaldo bíblico. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse verso é para você. E ele diz, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que diz a minha versão. Dentre várias coisas que nós somos um povo exclusivo de Deus para realizar uma obra. Deus nos escolheu e somos povo dele para uma coisa, um objetivo, uma razão específica. E que razão seria essa? Anunciar. Esse é o verbo que o texto bíblico usa. Somos um povo exclusivo
para anunciar. Essa é a atribuição da sua vida, é para isso que você serve. Se você está pensando, por que você nasceu, qual é o sentido de estar aqui na terra, é esse, é anunciar. Você é um povo exclusivo de Deus para isso, foi para isso que você nasceu. A missão, irmãos, ela deve fazer parte do estilo de vida da igreja remanescente. Deve ser nosso estilo de vida anunciar. E para refletir nessa temática toda, eu escolhi uma história aqui, né, sobre um personagem específico que simboliza muito bem o que a gente está refletindo. Haveria muitas outras histórias aqui que eu poderia escolher, muitos outros personagens, mas existe um motivo especial para eu ter escolhido esse personagem aqui para a gente estudar hoje. Você vai descobrir facilmente abrindo em Atos, capítulo 8, verso 5. Atos, capítulo 8, verso 5. Amém? Diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o evangelho, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Conhecemos Filipe, um grande evangelista que havia realizado um grande trabalho movido pelo Espírito Santo numa grande cidade, que era a cidade de Samaria. Aquele contexto ali da região que hoje compreende o território de Israel, Samaria era uma das maiores cidades, mais populosas. E Filipe fez um trabalho de evangelismo na cidade de Samaria, a ponto que muitos se converteram, muitos foram curados, e foi um sucesso. Graças ao Espírito Santo, o seu trabalho em Samaria foi um sucesso. Mas agora vem uma parte inusitada dessa história de Filipe. Vamos avançar alguns versículos. Atos capítulo 8 ainda, não feche sua Bíblia, porque esse é o texto base do sermão de hoje. Atos capítulo 8, verso 25 agora. 25 e 26, diz assim: Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Isso a gente já sabe, Filipe espalhou o evangelho por Samaria. Mas olha o que diz o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Essa última informação aqui me deixou um pouco encucado. Como é que... Vamos lá, vamos pensar aqui. Filipe está como evangelista na cidade de Samaria. O evangelismo tem corrido muito bem, o trabalho tem sido fantástico. As pessoas estão sendo alcançadas a todo vapor. Mas aí, de repente, Deus fala assim para Filipe: você agora vai sair daí e vai para o deserto, um lugar deserto. E aí eu digo, ué, como assim? Ele estava indo tudo tão bem no evangelismo de Filipe. Parece até que Deus estava demitindo ele desse trabalho de evangelizar, né? Mandar para um deserto. Será que ele foi? Será que ele atendeu a esse estranho pedido, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir juntos que, como um bom desbravador do século I, Filipe foi. E ele lembrou assim: o último ideal, ir aonde Deus mandar. Então eu tenho que ir. Como um bom desbravador, lá vai ele. Verso 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco,
mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante da sua tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Muito bem. Olha só em que situação o Espírito Santo colocou Filipe, hein? Estava lá o etíope estudando a Bíblia sem entender. O Espírito Santo vai lá no ouvido dele, ó. Vai lá, ele está precisando. Chega lá, qual é o texto que o eunuco estava lendo? O melhor possível. Eu brinco até dizendo que o Espírito Santo deixou Filipe na cara do gol. Porque não havia texto que ele tivesse mais propriedade para explicar do que aquele. Se ele era justamente um pregador de Cristo, se ele levava justamente Cristo às pessoas, o eunuco estava lendo um texto do Antigo Testamento que professava Cristo. E aí eu só imagino a reação de Filipe quando viu que era aquele o texto. Ele disse: agora é a hora, né? O evangelismo será feito. Se foi para isso que eu vim aqui, assim vai acontecer. Vamos ler o desfecho da história a partir do verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. É esse. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Muito bem, irmãos. Veja só, já faz mais de 10 anos que eu prego, mas, coincidentemente, eu nunca havia preparado um sermão com base nessa história aqui. História de Filipe, né? Isso eu acho que é interessante, levando em consideração que meu nome só é Filipe por causa dessa história aqui. A minha mãe ficava muito impressionada com o fato de que Filipe tenha sido teletransportado de um lugar para outro. Isso é realmente incrível. Você não concorda comigo? A gente só vê isso em filme, desenho animado, né? Esse superpoder. Pois é, foi isso que Deus fez com Filipe. Saiu de um lugar e apareceu em outro, quebrando totalmente as leis da física. Né? Assim Filipe fez. E isso nos mostra que coisas extraordinárias podem acontecer em sua vida quando você está disposto a cumprir a missão. Coisas que você nem imagina. Será que já tinha passado pela cabeça de Filipe alguma vez que ele ia sair assim de um lugar para outro, teletransportado? Mas ele estava disposto a cumprir a missão. E Deus estava disposto de fazer o que fosse preciso para que Filipe cumprisse a missão. Da parte de Filipe, ele só precisava da disposição. E o fato é que aquele eunuco que aprendeu com Filipe no deserto, evangelizou por toda a Etiópia. Olha que bênção.
Especialistas, estudiosos e historiadores dizem que quando os evangelistas chegaram na Etiópia para levar o evangelho, o pessoal lá já sabia o evangelho. Todo mundo já conhecia. Resultado daquele evangelismo no deserto com um homem. Agora faz sentido que Deus tenha tirado Filipe lá do sucesso em Samaria para levar para o deserto, não faz? Deus estava, na verdade, alcançando uma nação inteira. Irmão, entenda uma coisa. Com ou sem a sua atuação, a causa de Deus vai vencer. Com ou sem os seus recursos, a causa de Deus vai vencer. Mas a grande questão aqui nunca foi e nunca será o que você está fazendo pela causa de Deus, mas o que a causa de Deus está fazendo em você. Essa é a questão. Deus, Ele precisa de nós, mas Ele não depende de nós. O Evangelho prevalecerá. Amém por isso. Não depende de você, mas cabe a você se incluir nesse time vencedor. Veja, a vida, irmãos, muitos procuram o sentido da vida, pois eu digo que a vida ela só tem sentido quando você encontra uma causa pela qual vale a pena morrer por ela. A vida só encontra sentido assim. Achei uma causa pela qual eu morreria por ela. E quando eu falo de morrer literalmente, mas eu também falo de morrer figurativamente. Dá um exemplo aqui. Tem gente que morre por uma empresa. Se doa completamente, passa décadas da sua vida entregando a uma empresa. E aí quando chega no fim da vida, percebe que perdeu seu tempo. Desperdiçou seu tempo numa causa pela qual não valia a pena morrer. Eu tenho até uma história interessante que conversa um pouco com isso que eu estou falando. Uma vez um homem estava cavando um buraco, um trabalhador braçal estava cavando um buraco. Aí chegou um curioso e perguntou assim: ei, por que você está cavando buraco aí? O que o homem respondeu: eu estou cavando buraco para ganhar dinheiro. O curioso não ficou satisfeito e disse assim: e para que você quer ganhar dinheiro? Ele falou: para comprar comida. O curioso, ainda não satisfeito, perguntou de novo: e para que você quer comprar comida? O cara já estava perdendo a paciência lá, estava cavando buraco e disse assim: eu quero comprar comida para ficar forte. E para que você quer ficar forte? Para cavar buraco. Um ciclo. Olha que propósito de vida, hein? Cavar buraco, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para cavar buraco. E assim se resume a vida de muitas pessoas. Uma monotonia. Mas eu digo para você hoje, só existe uma causa pela qual vale a pena morrer por ela. Nem precisa procurar, porque só tem uma. E Saulo morreu por essa causa. Saulo de Tarso morreu pela causa. Morreu figurativamente. E o Paulo que nasceu, na verdade é o Espírito Santo que nasceu no antigo Saulo. O Saulo morreu e o Espírito Santo nasceu no lugar. Mas o eu morreu e Cristo passou a viver nele. Você entende que do seu ego não deve sobrar nada? Eu sei que você admira algumas coisas do seu ego, mas não deve sobrar nada. Assim como Saulo esteve disposto ali a morrer, e com o encontro com Jesus verdadeiro ele morreu, nós precisamos morrer. O Espírito Santo é que deve viver no lugar. Vamos para Colossenses capítulo 3. Veja só o que vai dizer Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 1. Diz assim: portanto, se já ressuscitares com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se você já ressuscitou, porque quando você morre, você tem que ressuscitar. A religião tenta preparar um momento específico para você morrer, que é indo ao tanque batismal. Mas nem sempre a morte acontece nesse momento. A grande questão é que se você não morrer e substituir, ressuscitar com o Espírito Santo, então você realmente não morreu. Não adianta. Irmãos, quando é que Cristo vive em nós de fato? Cristo vive em você a partir do momento que você está disposto a entregar tudo por Ele. Tudo. Deus quer tudo de você, não só uma parte. Eu lembro até de uma musiquinha que eu aprendi quando era criança, e provavelmente quase todos aqui conhecem, que para as crianças é muito útil, é muito didática, mas eu acho que os adventistas adultos estão interpretando errado essa música. Vou dar um exemplo aqui, tá? A música diz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, e o 7º é para Cristo. Você conhece essa música? Sou muito bom de cantar não, mas deu para simbolizar aqui, né? 6 dias para nós, o 7º para Cristo. E hoje vou dizer para você, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Cristo. 7 dias para Cristo, Ele quer tudo. O sábado é o dia que você vai descansar, é o dia que você virá à igreja. Ele vai ter acontecimentos diferentes da semana, inevitavelmente. Mas ele não pode ser uma exceção dentro de uma rotina sem Cristo. Nos livros de Malaquias e Isaías, Deus diz assim: eu estou cansado dos seus sábados. Sabe por quê, irmãos? Porque dependendo da sua semana, dependendo de como foi a sua semana, o sábado é um dia de hipocrisia. É dureza dizer isso aqui, né? É uma frase forte. O sábado é um dia de hipocrisia, dependendo de como tem sido a sua semana. Deus quer tudo, Deus quer todo o seu tempo. Deus quer uma entrega completa. Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, você já me entregou seus servos, suas ovelhas, seu rebanho, agora eu quero teu filho. Eu quero tudo. Jesus chegou ao jovem rico e pediu ao jovem rico o quê? Tudo. Pediu ao jovem rico tudo. E vamos levar em consideração que o jovem rico era um judeu praticante. Então, muito provavelmente, de acordo com o costume da época, 33% da sua renda já ia para o templo. Aos olhos humanos, estava ok, né? Mas Jesus disse: eu quero tudo. Jesus valorizou a oferta da viúva justamente porque ela entregou tudo. E qual é o aprendizado que a gente tira disso? Quer dizer então, Felipe, que eu tenho que entregar todas as minhas finanças para Deus? Não. Quer dizer que você deve dizimar e ofertar, e o resto você deve levar para casa e dizer: Deus, ainda é teu. Eu invisto em quê? Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto você pensa nas bênçãos que pode alcançar para a obra de Deus, Deus planeja as bênçãos que Ele quer proporcionar na tua vida. E isso aqui, meus irmãos, não interpretem mal, isso não é uma relação de troca. Isso é uma relação de amor. Amor, reciprocidade de amor. Amor mútuo. E evangelizar, já que é o tema do sermão de hoje, saiba que evangelizar é a maior prova de amor que você pode dar a Deus. Essa é a maior prova de amor. Esse mundo, meus irmãos, ele está cheio de pessoas amarguradas, mas Jesus tem o plano de mostrar o amor dele para essas pessoas através de vocês. Olha que bênção. Não haveria uma forma melhor nós sermos o canal
que vai fazer as pessoas conhecerem o amor de Jesus. Quer privilégio maior do que esse? Muito bem. Eu gostaria de citar um exemplo aqui de uma mulher que não era adventista. Ela era católica, mas ela trouxe grandes lições de cristianismo ao mundo. Você deve conhecê-la. Ela se chama Madre Teresa de Calcutá. Duas histórias que envolvem a Madre Teresa de Calcutá. A primeira, aconteceu o seguinte. Lá na Índia, vocês sabem que a Índia é um país superlotado. Populoso ao extremo. Está cada vez pior, inclusive. E lá na cidade de Calcutá, onde a Madre Teresa tinha o seu ministério, nessa cidade, as pessoas tinham o costume de, quando uma pessoa estava numa situação muito grave de doença, de lepra, por exemplo, essa pessoa, em vez de ser levada para o hospital e encher ainda mais o hospital, por um caso perdido, essa pessoa é levada ao lixão. E fica lá no lixão até morrer. Que desumanidade, né? Mas é uma realidade. E havia uma mulher leprosa que já estava num estado tão avançado de podridão que mandaram essa mulher para o lixão. A pele dela já tinha apodrecido. A Madre Teresa de Calcutá soube dessa mulher, foi até o lixão, trouxe essa mulher para a sua casa, para cuidar dessa mulher em casa. E as pessoas diziam, mas Madre, essa mulher já vai morrer de qualquer jeito. E ela dizia, sim, mas lá no lixão ela morreria como um animal, na minha casa ela vai morrer como um anjo. E uma vez, uma repórter inglesa chegou lá na casa da Madre Teresa para entrevistá-la. Quando ela chegou lá, a Madre estava com essa mulher em casa, e por a pele da mulher estar muito podre, o fedor era grande, um mau cheiro terrível. E aí a repórter disse assim, olha Madre, a senhora vai me desculpar, mas eu preciso dizer uma coisa. Isso que a senhora está fazendo, eu não faria por dinheiro nenhum no mundo. E a Madre Teresa respondeu assim, eu também não. A questão aqui não é o benefício que você receberá em troca, porque você faz por amor. Amor não é uma relação de troca, ela amava Jesus, e esse amor transbordava, a ponto que ela fazia uma coisa como essa, que ninguém faria se não fosse com esse motivo. Não há outro motivo que explicasse uma ação como essa. Outra história envolvendo a Madre Teresa, na verdade, foi a seguinte. Havia uma criança também na cidade de Calcutá, com a mesma doença, lepra, mas ainda em estado inicial. E os pais dela cuidavam dela em casa, mas os vizinhos temiam que a doença dela se alastrasse pela vila. Então, os vizinhos sempre iam na frente da casa dela, apedrejar a casa dela, e queriam que os pais dispensassem ela para o lixão, ou mesmo que matassem ela. Um dia, os vizinhos pegaram essa menina e disseram, nós vamos levar você para o rio, na ponte do rio você vai se jogar e você vai morrer. Porque assim você não vai sofrer, a sua doença não tem cura. Você só vai sofrer e depois vai morrer, você vai se jogar do rio e o problema está resolvido. Levaram a menina para a ponte. Quando chegou lá na ponte para a menina se jogar, ela não tem coragem. A coragem da menina foi-se embora. Ela começou a chorar e voltou para casa. Mas ela estava com muito medo. Olha o que a sociedade estava fazendo com ela. Pois a Madre Teresa ficou sabendo dessa história e ela mandou um dos seus missionários na casa dessa menina. O missionário bateu na porta dela, levou a menina para a casa da madre. Lá ela recebeu os cuidados, a ponto de que ela conseguiu ser curada. E na sua biografia, depois ela escreveu uma biografia e ela disse assim, que na sua porta bateu um cristão. E ela não sabia o que era um cristão, mas ela disse, agora eu sei o que é um cristão. Cristão é alguém que bate na sua porta, tira o seu medo e salva a sua vida.
que é a aplicação prática do que é ser cristão. Eu espero que com isso você tenha aprendido que cristianismo não se professa, cristianismo se pratica. É uma outra postura que a gente tem que ter com esse estilo de vida que nós chamamos de cristianismo. Cristianismo não se professa, cristianismo se pratica. Abra a sua Bíblia em João capítulo 21. João 21, verso 15. João 21, 15. Diz o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Uma mensagem repetida 3 vezes, porque Jesus queria que Pedro entendesse que o cristianismo dele deveria alcançar outras pessoas. Irmãos, que cristianismo é esse que só beneficia a nós mesmos? Esse cristianismo que beneficia só a nós mesmos, sabe o que é na verdade? É uma filosofia. É uma ideia, nada mais do que isso. Está na moda hoje ter uma filosofia de vida, né? Uma ideia assim. Mas aqui não é uma questão de estar na moda, é o que Deus está nos pedindo. Não siga o cristianismo como uma filosofia apenas. Eu sei muito bem que talvez você possa se sentir decepcionado ao levar um estudo bíblico para alguém e sentir que não houve cura, que não houve milagre. Eu mesmo já passei por isso. Uma vez eu dei um estudo bíblico de 2 anos para uma família e não aconteceu nada. Eu sei que você pode se sentir frustrado quando não acontece a cura, quando não acontece o milagre. Mas na verdade, deixa eu te dizer, o milagre é você ir. O milagre está justamente em você estar disposto a ir contra a comodidade da sua natureza. Esse é o milagre. Quando você vai dar um estudo bíblico, o milagre já está acontecendo. Saiba disso. Às vezes você está aguardando acontecer uma coisa extraordinária aos seus olhos, já aconteceu uma coisa extraordinária. Perceba isso. Além disso, talvez quem o Espírito Santo esteja tentando alcançar com o estudo bíblico, nem é a pessoa que você está dando o estudo, é você. Às vezes é isso. Aí você vai dizer: ah, Felipe, mas eu já conheço as nossas doutrinas, eu já estudo a palavra. Mas a verdade é que o ensino da palavra, o ensino, resulta no seu próprio crescimento espiritual e no seu aperfeiçoamento doutrinário. Porque é muito verdade, e quem é professor aqui vai concordar com o que eu estou falando, que o melhor jeito de aprender é ensinando. Né? Quando a gente se prepara para ensinar, a gente aprende muito melhor. E antes de passar um estudo bíblico, você vai acabar tendo que se preparar, é inevitável, né? Você vai ter que se preparar. E, por consequência disso, você vai acabar tirando as suas próprias dúvidas. A nossa igreja incentiva você a ir à palavra. Existem versos bíblicos que para algumas igrejas são um pouco espinhosos. Mas nós temos a segurança de dizer: vá à palavra, que você vai concordar com as nossas doutrinas. O último verso que eu vou ler aqui
antes de caminhar para uma história especial, eu tenho uma história especial para contar, que eu vivi no final de semana passado, mas antes dela eu gostaria de ler aqui 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 e 16. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. O que é que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, quando você ensina, você está se salvando também. É justamente o que a gente tinha refletido aqui. Irmãos, esse relacionamento que se estabelece a partir de um estudo bíblico que você vai dar para alguém, você sabia que ele tem o poder de vivificar a sua mente? E é algo que tantas pessoas precisam hoje. A gente estava até comentando na lição da Escola Sabatina, o irmão Davi estava falando, como a depressão tem sido um mal devastador. É uma doença de verdade. E o que nós podemos fazer para que isso não aconteça conosco? Pois, veja que dar um estudo bíblico tem o poder de vivificar a mente. O livro Testemunhos para a Igreja, de Ellen White, diz assim, olha só o que diz. O prazer de fazer o bem a outros comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e mental. Está para baixo, está se sentindo angustiado, depressivo, experimenta isso. Experimenta oferecer um estudo bíblico para alguém. O que o Espírito de Profecia nos diz, vivifica a circulação do sangue, eletriza os nervos. A depressão nada mais é do que uma doença que vai, desativando os seus nervos. Os estímulos neurais vão se apagando. Pois nós precisamos que esses estímulos se renovem, que eles se eletrizem novamente. Está aí uma forma. Irmãos, como é bom sentir a igreja cheia. Como é bom esse relacionamento saudável entre os irmãos, a ponto que a gente sente que está numa família. Isso é muito bom. E isso aqui é fruto de evangelismos. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai usufruir dessa sensação. Quarta-feira passada, o irmão Lúcio, está ali atrás, ele pregou. Aí ele disse assim, gente, eu quero que todo mundo venha aqui para frente. Aí o pessoal foi chegando meio tímido aqui, né, irmão? Foi chegando meio tímido e não se aproximaram tanto quanto ele gostaria. Disse, não, agora é sério, vamos juntar mais. Aí eu, assim como os outros, assim, meio, né? Então vamos, né? Eu confesso, irmãos, eu sou uma pessoa antissocial. Eu preciso melhorar isso. Mas, atendendo ao pedido do irmão Lúcio, a gente se juntou aqui e ficamos apertadinhos nos bancos aqui, né? E eu fiquei do lado do irmão Osvaldo e da irmã Rose. Fiquei pensando em que outros contextos eu estaria do lado dessas duas pessoas aqui, que não tem relação nenhuma uma com a outra. Estão do meu lado e eu sinto que fazem parte da minha família, que são meus irmãos. Têm os seus defeitos, mas são meus irmãos. E um antissocial como eu, nesse momento, senti uma sensação gostosa, assim. Eu tenho outra família aqui. E quantas pessoas aí pelo mundo não tem nem a família primária, quanto mais essa. E nós estaremos oferecendo a essas pessoas, além de um Deus, irmãos, uma família. Então, muito bem, viu, irmão Lúcio? Quando a gente estava cantando o hino, eu até assim olhei para ele, acho que ele entendeu o meu olhar assim, quando a gente... Você lembra? Amém. Irmãos, eu gostaria de encerrar contando aqui de um episódio que aconteceu comigo domingo passado. Vou pedir para o pessoal da sonoplastia colocar a foto aí. A minha foto do meu... Foi domingo ou foi sábado, amor? Domingo? Domingo, então tá aí. Ó. Foi sábado. Sábado na parte do pôr do sol. Não sei quantos conhecem esses dois aí, mas são duas personalidades, viu? E eu me orgulho muito de estar ao lado deles nessa foto aí. Para quem não conhece,
De um lado está o irmão Ariosvaldo Castro de Moura, meu avô, 86 anos e muitas décadas de igreja. E do outro lado está a irmã Severina de Freitas, 99 anos. 99 anos e mais décadas ainda do que o meu avô de igreja. Ela foi uma das primeiras da Paraíba a ser batizada, né? Eu já contei algumas vezes aqui do início do Evangelho na Paraíba, o meu bisavô como pioneiro. A primeira igreja criada na Paraíba foi a igreja de Baixa Verde, que está lá até hoje, tem um museu lá. Quem nunca foi, vale a pena ir. Igreja de mais de 100 anos. E às vezes, quando eu era solteiro, eu ia bem cedinho à casa da irmã Severina, era um pouco próxima à minha casa, né? Quando eu morava com os meus pais, eu ia andando com o nascer do sol. E quando chegava lá, a gente fazia um culto matutino juntos. E eu saía assim, parecia que o Espírito Santo tinha me tomado por inteiro toda vez que eu fazia um culto com ela. Quando casei e vim morar em Campina Grande, eu não tive mais essa oportunidade de ter esses cultos esporádicos com a irmã Severina, né? Mas já fazia acho que mais de 2 anos que eu não tinha visitado a irmã Severina, que ela inclusive é muito amiga de muitos pastores que passam por aqui. E aí quando foi sábado passado, eu botei meu avô no carro e disse assim, vamos lá na irmã Severina. Para ele foi mesmo que ter dado um presente para ele, viu? Chegando lá, naquela casinha ali isolada, sem vizinhos, só a natureza em volta. Abracei a minha amiga, que é de fato uma amiga, porque a amiga é quem ora por a gente, né? Eu oro por ela, ela ora por mim, e assim nós somos amigos de verdade. Abracei minha amiga, que eu estava com saudade, e nós fomos fazer um culto, né? Vespertino. Mas esse culto foi mais emotivo do que eu pensava, porque eu achei que seria uma visita rápida, minha esposa estava indo para o supermercado, queria que eu fosse, eu não tinha muito tempo. Disse, irmã, eu estou aqui, mas vai ser rápido hoje. Ela disse, está certo. E assim a gente foi fazer o culto. E eu digo que foi muito emotivo, porque em alguns momentos eles conversavam, meu avô e ela, e a voz embargava, eles ficavam meio querendo se emocionar. Por quê? Pelo fato dela ter 99 e ele ter 86. E já passaram por muitas aventuras evangelísticas juntos. Mas agora a constatação dos dois é de que eles não podem fazer mais nada. E na hora da oração, o meu avô embargou a voz mais forte, que ele percebeu que o tempo dele de evangelizar já passou e agora só resta ele ver os outros fazendo o trabalho que um dia ele fez. E esse trabalho está sendo mal feito. Porque no tempo deles, muitas igrejas nasceram. Quando eu saí de Queimadas tinha 24 igrejas adventistas. Mas elas são igrejas muito antigas. Fruto do trabalho dos pioneiros da Paraíba aqui. E nós, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vem para casa, para a igreja no sábado, ponto final. É frustrante. E eu me senti impelido a fazer alguma coisa. E acabei tomando uma decisão que eu já vinha florescendo em mim há algum tempo. E eu decidi que são os meus últimos dias como membro da Igreja Central de Campina Grande. Porque eu irei passar minha carta para a igreja de Monte Castelo. Eu prego em algumas igrejas, os irmãos aqui sabem, e eu fico vendo a necessidade de cada igreja. Quando eu chego na igreja de Monte Castelo, eu sinto uma sensação diferente, como se eu fosse um membro dali. E ao mesmo tempo vejo aquela igreja que é relativamente grande para os portes que a gente tem das igrejas da cidade, igreja quase vazia. O público da igreja de Monte Castelo, no sábado, é praticamente o que a gente tem aqui na quarta. E eu tomei essa decisão, estarei indo, eu e minha esposa estaremos indo servir na igreja de Monte Castelo. Mas eu só estou fazendo isso porque eu sei que a igreja central tem muita gente. Não faltam pessoas para trabalhar aqui. Então, quando você receber o chamado, a comissão de nomeação vai acontecer em breve. Quando você receber o chamado, pense, por exemplo, no testemunho que você está dando para os seus filhos. Quando você nega um cargo da igreja e diz que não tem tempo,
O que é que seu filho vai interpretar disso? Meu pai, durante a semana, ele tem tanto tempo para o trabalho que mal eu vejo ele. Mas para a igreja ele não tem tempo. Irmãos, que 2026, que está chegando, seja um ano de real reavivamento. Eu não aguento mais falar essa palavra e nada acontecer. Reavivamento. E tem sido só uma teoria. Só uma teoria. Quando é que nós vamos nos mexer, fazer alguma coisa? Ir de casa em casa, praticando o cristianismo, não professando o cristianismo. Quando? Ou você está satisfeito com esse mundo, com as histórias desse mundo? Existem destinos que só a pregação da palavra vai poder reverter. Você vê aqueles bandidos assassinados lá no Rio de Janeiro. Foram assassinados pagando o preço das suas decisões. Se a gente for olhar para o destino deles, nada pode mudar esse destino, exceto uma intervenção espiritual. Só Jesus muda a vida dessas pessoas. Estou dando um exemplo aqui, mas tantas outras que já tentaram de tudo. Só Jesus pode salvar essas pessoas. E a função de salvá-las, através do Espírito Santo, recai sobre nós. Essa responsabilidade é nossa. Eu termino dizendo que as forças do mal estão se arregimentando. Mas eu creio que também as forças do bem estão se arregimentando. Amém? Existe uma chuva serôdia programada para cair. E que nós, portanto, sejamos peças de Deus nesse jogo que é o grande conflito. Que assim possa a nossa luz brilhar diante dos homens. Amém? Vamos agora ficar de pé e vamos cantar o hino final.